Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Carlos Estevão, apresentador do podcast Vozes Negras de Campinas, uma iniciativa que integra o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras na Gestão de Campinas. Sou um homem de pele preta, uso cabelo raspado, tenho 1,76 m de altura e tenho 52 anos. E é uma honra estar aqui conduzindo mais um capítulo, mais um episódio dessa série que dá voz, ilumina histórias e reconhece a potência de servidores e servidoras negras que transformam o serviço público. O Vozes Negras de Campinas nasce de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Câmara Municipal, a Casa do Povo, com o propósito de registrar, celebrar e multiplicar narrativas que durante muito tempo foram silenciadas ou invisibilizadas nos espaços institucionais. Esse podcast é mais que um produto de comunicação. Ele é uma ferramenta de justiça simbólica, de memória, de política pública, construída para fortalecer a presença negra na gestão municipal, consolidar referências e inspirar novas trajetórias. Aqui, histórias individuais se tornam coletivas, experiências pessoais se transformam em patrimônio público. Cada episódio reafirma o compromisso da cidade com uma gestão mais plural, equitativa e alinhada a uma cultura antirracista, capaz de reconhecer talentos, valorizar saberes e garantir que todas as vozes tenham lugar. E hoje temos o prazer de receber aqui duas potências, duas mulheres inspiradoras. Temos aqui Elisandra Mara dos Santos Camilo, professora, educadora antirracista, pesquisadora, militante do movimento negro e membro do CONEPA. Seja bem-vinda, Elisandra. Obrigada. E temos também aqui a nossa amiga Thalita Alves Matias, jornalista, relações públicas e especialista em comunicação social da Prefeitura de Campinas. Seja muito Olá, bem-vinda. pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz pela poder participar do programa. Maravilha. Bom, antes de mais nada, vou pedir que as nossas convidadas façam a sua audiodescrição. Podemos conversar com você, Elisandra? Podemos sim. Olá a todas e todos. É com muita alegria que eu venho participar desse podcast, uma iniciativa extremamente importante para a nossa população negra, toda a nossa comunidade de pessoas negras e não negras. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, um pouco volumoso, uso óculos de armação vermelha e branca e uso um vestido afro estampado nas cores azul, branco, amarelo. Muito bem, obrigado, Elisandra. Thalita, sua vez? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Eu não sei que hora que vocês vão assistir esse programa, mas bom dia, boa tarde. Eu sou a Thalita, eu tenho 37 anos, sou uma mulher parda, tenho cabelo curto, estou usando hoje um óculos cinza, tenho 1,63 m. Estou vestindo uma blusa azul, de manga comprida. Muito bem, obrigado, Thalita. Bom, bora começar a nossa prosa, como diria lá na sua terra, né? Nas Minas Gerais, pertinho da minha também, que está lá na beiradinha, São José do Rio Pardo. Vamos começar essa prosa. E eu sempre faço uma descrição um pouco mais alongada dos convidados, mas hoje eu falei, não, eu quero que as nossas convidadas se descrevam, que elas digam quem são. Então, vamos começar por você, Thalita. Thalita, quem é você hoje? Quem é a Thalita? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Quando a gente se descrever, mas eu sou uma mulher, né, LGBT, eu sou uma mulher que fez jornalismo, fiz relações públicas, trabalho na Prefeitura de Campinas desde 2017, já passei por várias áreas dentro da comunicação pública. Hoje eu trabalho principalmente com a Defesa Civil e com a Secretaria de Infraestrutura, mas também já atuei com a assessoria da saúde, da assistência social, e eu percebo assim que falta muita representatividade, né, nossa, da população negra, principalmente nesse espaço do jornalismo. Então eu fico muito feliz de poder estar ocupando esse espaço. Muito né? bom. E eu soube também, nas nossas conversas preliminares, né, que você
é uma menina vinda de Guaranésia, que você é mãe. Fala um pouquinho pra gente. Sou mãe de pet. Eu sou de Guaranésia, que é uma cidade pequenininha, bem no sul de Minas, mais ou menos umas 2 horas e meia daqui de Campinas. E eu vim para cá, fui bolsista do ProUni e vim para estudar na PUC e fui ficando em Campinas. Me apaixonei pela cidade e fui ficando. E aí tenho 2 gatinhas, que são os amores da minha vida. Eu soube. E sou casada com a Anne, que é uma mulher maravilhosa, a mulher da minha vida. E é isso, gente. Aí a gente pode ir complementando. Com certeza. Agora é só o início dessa prosa. E você, Elisandra? Quem é você? Conta pra nós. Tantas coisas, né? Eu sou uma mulher preta de 50 anos, mãe de 3, Iori, 22 anos, minha vitalidade da luz, como é o significado do nome dele. Moara, um nome aí de origem indígena, que significa liberdade, que veio para transformar minha vida, me deu um susto, porque veio 13 anos depois, eu mãe do Iori, eu não imaginava mais, me imaginava mais mãe, foi um grande susto. Mas ela está aí há 9 anos na minha vida. Eu costumo dizer para ela que é a menina, melhor do que a menina dos meus sonhos, porque eu sempre desejei ser mãe de uma menina, né? Quando o Iori veio, eu acolhi, amei demais, aquela coisa toda, mas depois eu pensei, não é menina, veio um menino, tá ótimo, serei mãe de um menino, né? 13 anos depois, eu novamente me vejo grávida e de uma menina. Foi difícil aquele processo de aceitação, mas com o passar do tempo, algumas terapias, né, que a gente sempre busca, eu aceitei muito a Moara. E 3 anos depois veio o Cássio Aio, que hoje é um menino que está com 5 anos, dia 16 completa 6. Eu costumo dizer que é um menino que ele veio pouco antes, né? Ele nasceu 3 meses antes da pandemia. Então é um menino que veio assim para ressignificar muitas coisas da minha vida, né? E o desafio de ser mãe na pandemia foi assim muito grande, mas também a partir da pandemia eu consegui fazer muitas coisas positivas também, e uma delas foi conseguir escrever pela primeira vez o meu projeto do mestrado, né? Que coisa boa. Por conta do tempo que a gente tinha que estar em casa, a gente vai também procurando fazer coisas saudáveis para a mente, né? Ocupando de maneira produtiva. Exatamente. Ótimo. Então eu sou essa mulher, mãe solo de 3. Vivemos nós 4 no nosso apartamento. O Iori hoje namora, então fica mais com a namorada do que com a mãe. E eu tenho essas 2 crianças que eu conto muito com 2 matriarcas que eu tenho na família, né? A minha mãe, Benedita Camilo, que acabou de fazer 78 anos, e eu tenho a minha tia Julieta, que tem 80 anos e uma disposição para estar com essas crianças, me ajudar. É uma rede de apoio assim afrocentrada muito potente que eu tenho. Então, eu sou o que sou muito por conta dessas 2 que estão na minha vida também. Muito bom, muito bom. E falando em família, falando em ancestralidade, as histórias de vocês, né, que eu conheci antes de nós estarmos aqui nesse momento gravando, as histórias familiares de vocês são profundas e inspiradoras, né? Você, por exemplo, Elisandra, você traz aí na sua história, você conta na sua história a influência que o quintal da sua avó trouxe na sua vida. E você, Thalita, traz, né, na sua história, a admiração que você tem pela trajetória dos seus pais, principalmente sendo uma filha única e tudo mais, enfim, né, morando numa cidade tão pequena, né, do interior de Minas e tal. Então, como é que essas raízes de vocês moldaram as pessoas que vocês se tornaram hoje? Começa por você, Thalita. Olha, o meu pai, assim, é meu grande herói. Eu sei que é uma coisa, às vezes, a gente fala que é um pouco clichê, né? Mas, assim, pra mim, meu pai é incrível. E eu lembro muito que quando eu era pequena, eu sempre fui uma criança muito curiosa, aquela criança que gosta de fuçar nas coisas.
E eu lembro, tenho uma memória muito forte do meu pai, num dia de folga, que era raro, porque meu pai era cortador de cana, então, assim, os dias que ele tinha livre eram muito poucos. E eu lembro de um dia que ele estava em casa, que ele me levou na biblioteca e deixou eu escolher um livro. Aí eu escolhi um livro de uma tartaruga, acho que era uma tartaruguinha, assim. Eu não lembro bem a história, mas eu lembro daquele momento. E eu comecei a ler muito, e ele sempre me incentivou muito a estudar. Sabe, ele mesmo não tendo tido oportunidade de estudar, ele só estudou até o quarto ano do primário, mas sempre me dando muito apoio. Então, assim, eu vendo aquele exemplo, aquela disposição dele em me ajudar, em me incentivar, e a minha mãe também, né, sempre me apoiando nos estudos, acho que isso foi primordial para que eu conseguisse deslanchar, sabe? Ele plantou A sementinha, e ela germinou. E ela germinou, Solo com fértil. certeza. E eu tenho uma família, assim, muito unida, muito querida. Embora eu seja filha única, eu tenho... Meu pai tem muitos irmãos, tenho muitos primos. Eu era muito próxima da minha avó. E eu acho que, assim, você ter o amor, o cuidado, como ela falou, assim, né? Com tanto carinho dos filhos dela, você ter esse carinho com seus filhos, com seus netos, isso vai ajudando a formar a gente, né? A gente a ter um caráter bom, a ter uma disposição para viver, para enfrentar os desafios que não são poucos, né? Com certeza, com certeza. E você, Elisandra? Como é que isso te moldou? Nossa. Eu tenho muita lembrança, né, da minha infância, eu muito pequena, e eu nasci em Campo Limpo Paulista, em 1975, 7 de outubro de 75, em Campo Limpo Paulista, porque meus pais trabalhavam lá. Periferia de São Paulo ou lá é o outro município? Esse é o outro município, né? É o outro Grande São Paulo. município, é vizinho de Jundiaí, Campo Limpo Isso, Paulista. exato. Então, minha mãe e meu pai trabalhavam lá. A minha mãe conta, né, que quando termina a licença gestante dela, eu tinha 4 meses, ela já tinha a minha irmã Maria Glória e a Márcia. E então, o que ela faz? Precisa mandar bebê para Campinas, porque as outras duas tinha lá, estudavam, né, frequentava a escola, escolinha, a Márcia, a Glória já era maior, e precisava de uma bebê e ela não queria deixar com uma babá. Então, o que ela faz? Me traz para Campinas, para minha avó, a Maria Domingues Alves, uma mulher que nasceu em 27 de julho de 1902. Então, a gente já sabe aí o histórico da minha avó, né? Ela sempre dizia que ela era filha de uma mulher preta com um português. Então, vai saber como a minha avó foi gerada, né? Sendo que ela nasceu em 1902. Bom, a minha avó, ela teve 10 filhos. A minha mãe é a caçula. E a minha avó teve a minha mãe com 46 anos de idade, né? Então, a minha mãe me manda, com 4 meses, para a casa da minha avó. E sempre me disse que a cada 15 dias ela vinha para Campinas passar o final de semana comigo. E uma das coisas que é muito marcante na minha vida é que eu sempre ouvia a minha mãe dizer que quando eu era criança, né, bebê, ela tinha a marca de uma mão, acho que de eu ter comido alguma coisa, perto do meu berço. Então ela disse que não limpou aquilo e aquilo era uma forma de nos aproximar, né, nessa distância que a gente tinha. Então, a minha avó foi a minha primeira cuidadora. Quando a minha mãe precisa de alguém para cuidar de mim, é a minha avó. Eu não sei com quanto tempo, mas eu sei que com 2 anos de idade, quando eu frequento a primeira escolinha, uma escolinha ali no Bonfim, que a gente morava ali na região ali do Chapadão, próximo ao Clube Andorinha, a minha mãe me matricula numa escolinha e já está aqui em Campinas. Minha mãe, então, não sei como foi esse processo, mas já morando ali, a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, né? Num cortiço. Era um cortiço porque eu lembro bem daquela casa. Era um corredor com várias casas. Eu lembro que o banheiro era coletivo, aquela coisa toda. Mas ali eu fui muito feliz. Eu lembro de eu, muito pequenininha, conversava com muitos vizinhos ali, falava bastante. Então, a minha avó
que cuidou de mim, assim, nos primeiros momentos da minha infância. E tornou-se a sua referência. E foi minha referência, porque depois, sempre meus pais trabalhando, antes da gente sair dessa região do Bonfim e morar na região Ouro Verde, né? Quando sai a casa, que a minha mãe tinha feito lá a inscrição na Coab, eu sempre ia ali na casa da minha avó, com a minha avó. Minha avó cuidando da... Minha avó, minhas tias, né? Hoje eu só tenho uma tia, mas eu tive várias, e meu tio também, que sempre foram... É muito engraçado, a família da minha mãe, dos 10 filhos que a minha avó teve, só 2 casaram. A minha mãe, que é a caçula, meu pai também era uma pessoa maravilhosa, não tinha como não... A minha mãe e o meu tio Afonso, que morreu alguns meses atrás, que morava lá. Minha família toda é de Minas, paterna e materna, né? Então, só minha mãe e meu tio Afonso. Os outros tios e tias que eu tive contato, não casaram, não tiveram filhos. Então, nós, sobrinhas e sobrinhos, eram como se fossem os filhos deles também. Então, houve muito afeto, assim, dessa família materna na minha vida, sabe? E esse afeto que te coloca em condições de prosseguir, de estudar, né? De se tornar a mulher que você se tornou. Isso, né? isso. É o cuidado, né? É o cuidado. É. Bom, vamos falar de trajetória profissional. Thalita, qual foi o momento que você percebeu que você poderia ocupar esse espaço que você ocupa hoje, e que é um espaço que não é um espaço formatado para uma mulher negra, né? Nós temos estudos que indicam que no Brasil apenas 20% dos jornalistas são pessoas negras, né? E você ocupa um espaço, então, que não foi formatado para você. Em que momento que você percebe que você tem condições de ocupar esse espaço? Conta para nós. Eu sempre fui uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Então, eu fui construindo a minha autoestima, assim. E quando eu entrei em Guaranésia, eu falava que eu queria ser jornalista porque eu gostava muito de escrever, então eu via como um caminho natural. Eu gosto de escrever, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer letras. Jornalismo tinha PUC, consegui a bolsa e eu vim para cá. E na época da faculdade era muito difícil, de fato, me enxergar como uma futura jornalista, porque parecia um sonho muito distante. Até porque a gente não tem muitos por onde se espelhar, né? Você tinha a Glória Maria na Globo, aquela coisa assim, tão distante, né? E que era uma exceção. Mas aí eu comecei a fazer um estágio na Unicamp, na assessoria de imprensa da Unicamp, e na Unicamp tinha 2 jornalistas negras incríveis, que era a Maria Alice e a Raquel dos Santos. E elas foram para mim assim uma inspiração muito grande, tanto de jornalismo quanto dentro da assessoria de imprensa. Porque ali eu vi que elas estão aqui, apesar de todas as dificuldades, elas estão conseguindo ocupar esse espaço, estão escrevendo, estão divulgando ciência. E aí eu vi ali uma possibilidade. E eu comecei a me interessar muito por essa área dessa comunicação institucional, né? Aí eu saí da faculdade em 2010, passei um período que eu fiz um curso no Estadão. No Estadão também, na época, era eu e mais um menino, grupo de 30 pessoas, éramos eu e mais um menino, pessoas negras, né? O restante era branco. E aí eu fiz esse curso no Estadão, mas eu ainda queria voltar para Campinas. Ainda tinha essa ideia de, vou voltar, vou tentar trabalhar com comunicação institucional. E prestei o concurso da prefeitura em 2012, muito despretensiosamente, porque era uma época que eu estava prestando vários concursos. Eu falei assim, vou prestar aqui, e eu vi o da prefeitura de Campinas, falei, vou fazer. E aí prestei esse concurso, fiquei aguardando e fui fazer assessoria de imprensa em empresa privada. Aí fui para a agência, trabalhei na agência por um tempo. Mesmo da agência de relações públicas, agência de comunicação, você encontra muito poucas pessoas negras, né? Você costuma ser exceção. Então, você chega no lugar e você é a única pessoa negra da sala. Assim, você chega num evento e é só você. Às vezes, quando você vê uma pessoa negra, você fica até feliz. Falei, nossa, olha, uma pessoa negra igual eu, né? Porque senão parece que você é sempre a exceção. Você se destaca não porque você está sendo, mas porque você é diferente, né? É o ET, né? Você tá fora do lugar, né? E aí eu trabalhei na agência e 4 anos depois de eu ter prestado o concurso da prefeitura,
uma moça que estava numa classificação um pouquinho à frente de mim e continuava acompanhando, porque já fazia um tempo e eu parei de olhar todo dia, perdi o hábito. E ela falou assim, olha, fica de olho porque chamaram os 5 primeiros, eu era a 7ª. Olha só. Aí eu falei, nossa, será? Aí uma semana depois que ela falou, saiu a nomeação, né, convocação, e eu entrei. E aí a prefeitura abriu muitas portas, né? E eu percebo que ali dentro da prefeitura, eu percebi que era possível estar naquele espaço. Porque você encontra outros profissionais, né? Ainda que pouco, mas você, na imprensa, você tem colegas negros hoje dentro da imprensa de Campinas. Dentro da prefeitura, logo que eu entrei, tinha a referência da secretária Eliane Josselane, que para mim, assim, nossa, uma secretária municipal negra. Minha secretária. Foi incrível, assim, você se sente representado, se sente acolhido. Porque acho que quando você chega num espaço e tem outras pessoas negras, você se sente acolhido, você sente que você faz parte. Então, para mim, hoje estar dentro da prefeitura, eu vejo que tem uma mudança muito grande nesse sentido. Ainda, claro, ainda tem muita coisa para melhorar? Tem bastante. Mas eu já vejo uma mudança muito positiva. Uhum. Perfeito. Ô, Thalita, eu acho que um elemento importante que você traz, né, que a gente precisa destacar aqui, quando você diz que esse cenário a gente percebe uma mudança, apesar, né, de nós estarmos muito aquém daquilo que é o ideal, mas as políticas afirmativas têm contribuído muito, né, para isso. Quando você traz, por exemplo, a reserva de vagas, né, para pessoas negras nos concursos públicos, nas universidades, isso são elementos que fazem uma mudança institucional. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também à frente. E você traz para os nossos ouvintes que talvez não conheçam um pouco a máquina do serviço público, né, para os nossos funcionários conhecem, mas para os nossos ouvintes, o meu trabalho, o trabalho da Thalita, o trabalho da Elisandra, são trabalhos conquistados via concurso público, né? Provas, né? Muitas vezes títulos e tudo mais, que atestam as nossas condições de ocupar esses espaços. Então, foi através desses mecanismos que nós acessamos. E aí, eu vou para você, Elisandra. Conta para nós como é que você chega no serviço público, como é que você se constitui como uma professora, né, inicialmente. Porque hoje você é muitas coisas. Né? Como é que você chega, conta para os nossos ouvintes, como é que você chega no serviço público? Eu volto lá na minha avó, né? Porque eu até escrevi um capítulo de uma pesquisa da professora doutora Eliana Iobi, que me convidou para fazer parte da pesquisa do pós-doc dela, e ela trabalhou com 29 professoras do país, pegando as 5 regiões do Brasil. Então, éramos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas nessa pesquisa. E ali, uma das questões que a gente tinha que trazer para essa pesquisa era como eu me tornei professora. E foi lindo escrever, gente, esse capítulo, porque eu voltei lá na minha infância, porque eu começo a ser professora lá no quintal da minha avó. A minha avó morava numa casa que tinha uma parede, que era a parede do vizinho, né, que dividia o quintal dela do vizinho, uma parede lisinha, bege, que a minha avó falou assim, se vocês quiserem, a gente brincava de escolinha no quintal dela, vocês podem usar essa parede para ser lousa. Minha avó era uma pessoa analfabeta, e eu acho que ela achava lindo a gente brincar ali de escolinha. Então, deu carvão, um pedaço de esponja de colchão velho, passei o apagador e a gente escrevia ali. Eu escrevia, eu arrancava folhas de revista, eu colocava nome completo de crianças na folha de revista, que seriam meus alunos, corrigia a prova ali. Então, ali eu peguei gosto, né? Inspirada também por algumas professoras que eu tive, que eu achava bonita, a minha professora da primeira série, professora Tânia, ela tinha uma mochila do Snoopy, gente, eu nunca tirei essa mochila da minha cabeça. Essas memórias são maravilhosas. Ela tinha uma mochila, era toda xadrezinha e tinha o Snoopy desenhado. Ontem eu até ganhei um chocolatinho do Snoopy de uma aluna minha, de Indaiatuba, e eu lembrei da mochila da professora Tânia.
E eu queria tanto, só que ela não carregava a mochila nas costas. Ela carregava naquela alça que tem na mochila. Eu achava um charme. Eu achava charmosa ela andando com aquela mochila assim. Aí quando eu tinha a primeira mochila que eu tive, eu lembro que eu queria carregar que nem a professora Tânia, mas não era do Snoopy. Então, inspirada por professoras que foram afetivas na minha vida, eu gostava de brincar de escolinha, eu imitava algumas professoras e também essa possibilidade que a minha avó deu lá de brincar e ser a professora que eu fui no quintal da casa dela. Professora negra, eu fui ter quando eu estava no 6º ano, que é 6ª série, na época era a 6ª série, uma professora de educação física, a professora Cláudia. Aquela professora me pôs no atletismo, aquela professora me pôs no handball. Então eu corria, e eu tenho os certificados de chegar em primeiro lugar na corrida. Então aquela professora foi a professora negra que me inspirou e que me fez enxergar que não era só professoras brancas que a gente tinha, né? Então foi muito marcante lá nos anos 80 e alguma coisa que ela foi minha professora, quando eu estava no 6º ano, na 6ª série. E a minha formação oficial vem do Cefam. Cefam Campinas, eu frequentei o Cefam de 1991 a 1994, junto com o Cefam, o movimento hip hop, porque dentro do Cefam, eu e mais 2 amigas, Fabiana e Roberta, nós fundamos o primeiro grupo que eu participei de rap aqui em Campinas, que é o grupo Liberdade de Expressão, 1992. Eu comecei como DJ e as 2 MCs. Só que eu compunha, a Roberta compunha, a Fabiana compunha, era muito legal. Isso em 1992. Em 1993, Racionais lança o álbum Liberdade de Expressão, e eu era DJ. Então tinha aquela introdução dos Racionais que falava assim... acho que era 92 ou 93, 1993, fudidamente voltando, Racionais, usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Eu era DJ de aparelho de som, 3 em 1, né, aquela coisa toda. Mas qual que era a nossa técnica de DJ? A gente usava um pedacinho de durex ou fita crepe para marcar aquilo que a gente faria o scratch, né? Então eu peguei essa partezinha, liberdade de expressão. Então eu lembro a primeira vez que a gente tinha uma introdução na abertura do show e eu marquei aquela parte do Mano Brown falando liberdade de expressão. Então as meninas faziam lá as vozes de abertura, então eu chegava lá, liberdade de expressão, era muito lindo. Enfim, hip hop e Cefam foram a base da professora afrocentrada antirracista que eu sou. O Cefam nos dava muita liberdade, era uma escola de qualidade, pública, estadual, muito raro hoje em dia, né? Tempo integral, e a gente tinha uma bolsa de um salário mínimo. Então ali dava, antes eu era patrulheira, né? Fui patrulheira por cerca de 2 anos. Aí, quando o Cefam me chama, fico toda feliz, porque eu vou estar estudando para ter uma profissão e vou receber uma bolsa mensal, ali um salário mínimo mensal, para me manter numa escola o dia todo. E só fazendo um comentário, Elisandra, esse cenário, né, que você traz, né? Eu me lembro bem porque a minha irmã também fez Cefam, né? Foi um cenário, foi um movimento, né, um projeto que deu oportunidade para muita gente, né? Muitas pessoas. Gente, eu tinha 14 anos, eu estava lá com essa responsabilidade. Era né? muito inclusivo. De estudar e ter o meu dinheiro para eu usar ali. Eu lembro que dentro de casa eu pagava a conta de água, e o resto era o transporte, as continhas que eu fazia na lanchonete da escola, as roupas, os discos que comprava, né? As roupas de rapper,
A minha mãe a minha mãe não gostou muito dessa fase, não, mas... Era o seu universo, né? Pra mim foi... Hoje ela sabe a importância que foi aquela coisa toda na minha vida. Elisandra, mas essa influência, né? Quando você traz a experiência da professora Cláudia, né? Nós estamos falando da criação de referência positiva, né? Hoje a gente trabalha muito ela me fez ser uma atleta. As referências, da mesma forma que você cita a Glória Maria, né, sendo uma referência, né? Isso indica a importância de nós darmos visibilidade para profissionais negros como nós. E é esse o objetivo do Vozes Negras de Campinas, é esse o objetivo do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras, né? Dar visibilidade para esses profissionais, para inspirarem os jovens que nos ouvem, ou mesmo aquelas pessoas que não são jovens, né, e que não enxergam, de repente, essa possibilidade. Indo para a sua faculdade, nosso tempo está corridinho, você fez pedagogia? Fiz pedagogia na PUC Campinas, de 96 a 99, né? E trabalhando no Estado. Como professora. Estudava à noite na PUC, aqui no Pátio dos Leões, no centro, né? E trabalhava de manhã. A primeira escola estadual que eu trabalhei foi o Vilela Júnior, ali do lado do Teatro Castro Mendes. Tenho muitas memórias ali daquela escola também. E trabalhei numa outra tarde, porque daí, como eu era aquela coisa de professor eventual, então eu só ganhava se eu substituísse. Mas fiquei no Estado até 2002, depois em 2003, junto com o nascimento, literalmente junto com o nascimento do Iori, eu entro no município de Indaiatuba. Então eu estou para completar 23 anos em Indaiatuba e vou completar o ano que vem 17 anos na rede municipal de Campinas, 30 anos na profissão. Já estou apta a me aposentar. Já está na hora de mudar de fase. De uma rede primeiro e depois de alguns anos de outra. Mas assim, o que é importante dizer? Estar com estabilidade no serviço público é uma segurança muito grande para a gente, né? E mesmo que a gente passe por diversas questões, como eu já passei, tanto de racismo institucional ou racismo que parte de algumas famílias de crianças, a base que eu tive não me permite sucumbir, né? Então eu tenho que voltar lá no quintal da minha avó e lembrar da alegria, dos olhos dela brilhando, de ver a gente brincando nessa profissão de professora. Eu tenho que voltar lá no Cefam, onde as professoras e os professores motivavam a gente a estar na escola pública, porque uma das falas era essa: vocês precisam estar no chão da escola pública. São essas crianças que precisam de você. Por quê? Dada a qualidade que era aquela escola, né? Então, essas coisas me moldaram. O rap, mostrar pra gente que nós temos voz ativa, a juventude negra tem voz ativa, nós podemos muito. Então, essas coisas são gás para eu não sucumbir. Para enfrentar todas as dificuldades que a gente sabe que são inerentes à vida desse das pessoas racismo negras. Estrutural que que tem na nossa sociedade. Exatamente. Thalita, o papel da comunicação pública no fortalecimento da cidadania e do enfrentamento ao racismo. O que você tem a dizer sobre isso? Você como sendo uma mulher, uma profissional que atua com essa questão. A comunicação pública, nesse quesito, ela é fundamental para mim. Acho que tanto para dar voz para as pessoas. Então, quando a gente faz uma matéria com a Elisandra, como a minha colega fez, você mostra o exemplo dela, você mostra o modelo dela, você mostra as iniciativas que ela vem fazendo para combater o racismo e você também inspira outras pessoas. Então, da mesma forma que ela se inspirou na professora dela, eu tenho certeza que outras pessoas, não só que são alunas dela, mas que veem ela por meio da imprensa, também vão se inspirar nesse exemplo. Então, acho que a gente trazer os exemplos bons, não só na questão do combate. O combate é essencial. A gente precisa falar que
ter uma pauta antirracista, você tem que ter ações, você tem que ter cotas, você tem que ter programas como de lideranças negras, mas você também tem que mostrar os bons exemplos. Exato. Né? Porque acho que tem gente demais falando contra nós. Né? Então a gente precisa trazer uma voz que diga, olha, é possível, olha aqui esses exemplos bons, né? Referências boas, porque é você ter onde se inspirar, né? Quando uma criança entra, vai ver um programa de televisão, vai ver no YouTube, se ela vê um médico negro, se ela vê uma professora negra, uma jornalista negra, ela vê assim, olha, é possível, eu também posso, eu também consigo. Você vê que ali existe um caminho para você também. Perfeito. E acho que na questão da comunicação e do serviço público, em geral, é muito importante a gente perceber que o serviço público ele tem uma imparcialidade que as empresas privadas não têm, né? Então, assim, eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu fiz muita entrevista de trainee. E eu ia bem na prova escrita. Quando eu ia para a entrevista para dinâmica, eu nunca passava. E eu sempre ficava assim, nossa, mas por que eu não passo? O que está acontecendo? E aí demorou muito tempo para eu perceber que ali naquelas entrevistas, geralmente eu era a única pessoa negra e eu era uma pessoa negra. Então o serviço público, ele te abre essa possibilidade de você ingressar independente de qualquer coisa. É um processo imparcial. E democrático. Só que quando a gente entra também com essa responsabilidade de trazer outras pessoas com a gente, Exatamente. né? E contribuir não só para esse debate dentro do serviço público, mas para a sociedade em geral. Para que outros jovens não precisem passar pelas mesmas dificuldades que a gente passou, né? Para que, sei lá, um coordenador de RH que vai fazer uma seleção de um trainee, ele tenha mais consciência de que ele tem que dar oportunidade para as pessoas negras também, de que ele tem que trazer mais diversidade, que a diversidade é boa, que a diversidade vai trazer mais oportunidades para a empresa dele, né? Que o consumidor também é negro, né? Você tem que estar... Aliás, 56% da população. Então, assim, você tem que ter isso refletido dentro da sua empresa para você poder vender bem, para você oferecer um serviço bom. E eu acho que quando a gente está dentro da comunicação, você também precisa olhar como os serviços chegam para a população negra. Então, a gente tem esse papel de orientar também, que você tem que atender todo mundo com o mesmo cuidado, o mesmo carinho, né? Que você tem que, às vezes, ter um olhar mais direcionado para aquela população, para resolver questões que são desiguais, então, no atendimento da saúde, no atendimento da educação, né? Então, assim, a gente incentivar a existência desses programas que são específicos e que visam corrigir uma questão que é histórica. Thalita, você traz assim, né? Inclusive é o próximo questionamento que eu tenho registrado aqui que eu iria fazer para vocês. Mas você já trouxe isso, né? O tanto que as nossas presenças enquanto pessoas negras, seja individualmente, né, e com mais potência coletivamente, são capazes de transformar instituições, né? São capazes de transformar instituições exatamente porque a gente se torna referência, né? Nós nos tornamos referências e isso faz toda a diferença. E o que você traz, eu acho que, falando, né, para as pessoas que ocupam postos de alto escalão, para o nosso prefeito, para o nosso vice-prefeito, para o secretariado da prefeitura, né, que são 28 pessoas que compõem a equipe do prefeito e que administram a cidade, que conduzem as políticas públicas, ter esse olhar que você está dizendo, né? Olhar para as equipes, como é que está a minha equipe? Se eu olho, né, a Jaqueline Damasio, ela fala muito do teste do pescoço, né? Olha em volta, se você não tem pessoas negras ali, se você não tem representatividade, se você não tem mulheres, tem algo errado, né? E a verdade é uma só, existem pessoas que têm o poder da caneta e têm o poder de transformar. As políticas públicas transformam, né, por força de lei. Mas existem coisas que depende das pessoas que estão no alto escalão, que tem que ser parceiro, que em sua maioria são pessoas brancas e que tem que ser nossos parceiros, né? Então, de fato, a nossa presença ali, ela traz transformação. É isso. Bom, na história, no histórico de vocês citam, né, casos de experiências de racismo, né? Assim como todos nós, né, enfrentamos. No trabalho, vou pedir para vocês de maneira, né, procurarem de maneira sucinta responder essa questão tão dura e séria, né? Como é que as marcas do racismo
te atingem, Elisandra, no trabalho? Se eu for pegar aí a questão da escola, a escola não era para ter vinda de profissionais que estão dentro dela. Porque nós temos uma lei aí que nos dá o respaldo para as formações e também para as práticas antirracistas do começo ao fim do ano, né? Então, hoje em dia, alguém dizer que não sabe como lidar com a educação antirracista, para mim a pessoa é racista, né? Porque ou você é antirracista ou você é racista, não tem uma terceira opção, né? Porque é mais um trabalho. Não, não é mais um trabalho, é incorporar nas práticas diárias do dia a dia. Outra coisa que também eu considero extremamente grave é o racismo institucional partindo da chefia, né? Então, mas só que assim, o racismo tem as suas mazelas, né? Porque ele nunca é direto. Ele vem através das sutilezas, eles vêm através de simulações, né? Então, é muito difícil detectar. Mas uma coisa, eu não abro mão de sempre dizer, eu sei quando o racismo está atuando. E não precisa xingar, não precisa usar uma palavra pejorativa, depreciativa. É só você agir, né? Então, eu já passei por diversos momentos de racismo sutil. Inclusive, a inação leva a isso. Exatamente. Né? É você deixar de fazer. Deixar de fazer. Quando não se faz ou quando se faz e diz que não foi feito, né? Esse tipo de questão assim, eu estou bem atenta a isso. E existe. Com certeza. Existe entre os profissionais que estão ali no dia a dia, existe por parte de famílias das crianças, existe entre as crianças também, e nós temos a obrigação de ser. E o antirracismo, muitas vezes, as professoras e professores negros que estão lá como a referência, né? Sim. Mas não é para ser assim. Né? Porque não fomos, eu costumo dizer também, não fomos nós que inventamos essa patifaria do racismo, não. O racismo foi inventado pela branquitude. Agora, a branquitude, como um todo, essas pessoas precisam estar com a gente aí nessa trincheira desse combate. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. E assumir mesmo. Já fui. Quem não é preconceituoso? Né, gente? Porque se a gente for ver, todos nós temos. Mas aí cabe a nós quantas e quantas falas, né? Capacitista que a gente já teve no nosso linguajar e que hoje a gente teve possibilidade de entender que aquilo não se fala mais. Exatamente. Não, e com o racismo tem que ser a mesma coisa. Essa naturalização que perdura aí, ela tem que se transformar, tem que mudar e não ser mais natural, esse tipo de coisa. Exatamente. E da sua fala, eu depreendo uma questão extremamente importante. Você, como sendo uma mulher racialmente letrada, você identifica. Seja contra você, seja contra o outro, você identifica. Eis aí a importância do letramento racial, né? De você de fato entender. E é muito importante também que a gente destaque que não é obrigação das pessoas negras letrar os outros, sejam outros negros ou brancos. Nós temos que buscar, cada um tem que buscar individualmente, e as instituições precisam investir no letramento racial dos servidores públicos, né, que estão lá na ponta, que estão atendendo a população, né, que estão lidando com outros servidores, e por aí vai. Ô, Thalita, só para finalizar, uma coisa muito importante, né, que foi implementado na nossa rede esse ano é o protocolo antirracista, que está englobando aí toda a população, envolvendo, né? Eu acho que nesses 6 meses da existência desse protocolo, eu acredito que as escolas que ainda não aderiram, a partir de 2026, ganham mais força para aderir, e as escolas que já estão, vai fomentar mais esse trabalho e trazer mais formações para dentro das escolas, envolver mais a comunidade, porque muitas
pessoas da comunidade, crianças e adultos, né? Eles precisam também ter esse letramento racial para poder enxergar as sutilezas que o racismo nos traz também, né? Bem lembrado. Thalita, você mencionou no início, né, da nossa conversa aqui que você sentiu quando você chega na prefeitura, apesar de você ser, vamos dizer assim, né, uma exceção nesse espaço, né, apesar da gente já ter melhorado muito isso a partir das políticas afirmativas, você se sentiu acolhida, né? Mas o racismo te atravessa também em algum momento do seu trabalho, do seu cotidiano? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o racismo me atravessa principalmente com relação àquelas microagressões que, se a gente não estiver atento, você acaba por não perceber, mas elas estão ali. Então, quando uma pessoa olha pra você e você fala assim, é meu cabelo, eu sou uma mulher negra, alguma coisa do tipo, e a pessoa olha pra você, mas você não é negra. Assim, como assim eu não sou negra? Ou tipo, mas eu acho que o seu cabelo, se você fizesse assim, ó, eu acho que ficaria melhor. Ou, essa cor não combina muito com você. Então, é naquelas coisinhas do dia a dia que você percebe. As Aquela tranças, fala, normalmente, quando a gente tá de trança. Mas dá pra lavar? Isso, Ué, como não? eu fiz trança uma vez. Ele era sempre essa pergunta, nossa, mas posso pegar? Sabe aquelas coisas assim? E achar também, que você falou, que eu acho que é muito interessante, isso me incomoda muito. De achar que você, como uma pessoa negra, você tem a obrigação de educar a pessoa a não ser racista. Assim, você sabe, quando você tem uma atitude racista, eu acho que todo mundo, claro, existe um nível em que a pessoa não está consciente, talvez precise de um toque. Mas a maioria das pessoas, elas têm condições de entender aquela fala delas como racista, se autocorrigir e até, às vezes, eventualmente, até você pedir uma desculpa para que possa ter se sentido ofendido com aquilo. Mas parece que as pessoas esperam que você diga a elas o que fazer, como fazer. Então, acho que as pessoas precisam buscar mais isso, elas precisam buscar mais se conscientizar até para prestar um serviço público melhor, né? Sim. E como que você... quais são as estratégias que você desenvolveu para lidar com essas questões, para preservar a sua saúde mental? Fala para nós, porque você, como sendo uma mulher que ocupa um espaço, né, que não foi formatado, como eu já disse, para corpos negros, né, no dia a dia você lida com essas microagressões e tudo mais. A gente tem toda uma questão de saúde mental isso, porque para quem não vive isso, não entende o tanto que isso afeta, né? Quais foram as estratégias que você desenvolveu para lidar com essas questões? Eu acho que hoje, principalmente, que eu acho que estou muita terapia, né, e tendo trabalhado essas questões, eu simplesmente vou. Sabe, eu não fico pensando mais. Porque antes eu tinha, assim, aquela ideia de, mas eu vou chegar, mas como que as pessoas vão me tratar? Mas será que as pessoas vão acreditar mesmo que eu tô fazendo esse trabalho? Porque eu tinha aquela coisa daquela síndrome do impostor, sabe? De estar sempre com o meu crachá, porque a pessoa precisa ver que eu tenho um crachá porque eu trabalho na prefeitura. Então agora não, eu vejo assim, esse espaço é meu por direito, eu tenho direito a estar aqui, eu vou ocupar esse espaço. Então a gente tem muito, mas e se não tiver ninguém lá como eu? Então você vai estar lá. Você vai abrir os caminhos. Então, assim, quando eu tenho um evento para fazer, eu tenho que entrevistar alguém, eu simplesmente vou, sabe? Eu não fico mais pensando o que a pessoa vai achar, ou será que a pessoa vai pensar alguma coisa. Não, eu simplesmente vou. Acho que a gente tem que ter essa força de vontade de, apesar de qualquer coisa, você estar ali. Assim, você entender que esse espaço também é meu, eu tenho o direito a estar aqui, e você vai. Parece uma coisa simples, mas para mim é muito poderoso, assim. Você não se deixa abater, você vai. Porque assim, as pessoas, elas vão tentar te diminuir, né, em algum momento. Você vai ter algum lugar que você vai sentir que o olhar das pessoas sobre você é um olhar meio que de desconfiança. Mas você tem que sentir que aquele espaço é seu, eu posso ocupar esse espaço. Você sabe que esse elemento que você traz do crachá, uma outra colega nossa, servidora, ela trouxe exatamente essa mesma coisa, né? Ela, como sendo chefia, ao adentrar nos lugares em que ela não era conhecida, ela era sempre vista como uma usuária daquele espaço, que ela é da saúde, né? E isso a incomodava, porque ela nunca era vista como uma pessoa que estava ali a trabalho para fiscalizar o local e tudo mais. E o crachá passou a dar esse escudo, né, para ela. Então, são microagressões, como você mencionou, que a gente enfrenta, né? Elisandra, você é uma mulher que não anda sozinha, né? Você
Você não anda sozinha. Você, inclusive, é membro, uma pessoa importante num movimento, né, antirracista aqui da cidade, que é o CONEPA. Tá certo a expressão? CONEPA, é isso mesmo. Eu queria que você, muito rapidamente, falasse um pouquinho sobre isso, sobre o CONEPA, o que ele é, qual é o seu trabalho e qual é o impacto que ele tem, né, na formação ou no desempenho dos professores que atuam nesse espaço. O CONEPA é um coletivo negro de professoras, professores que trabalham aí com as africanidades, né? Então, é coletivo negro com práticas pedagógicas em africanidades. Essa é a definição da sigla CONEPA. Um coletivo composto por professoras e professores atuantes em várias redes municipais, estadual. A grande maioria estão aí na área da pesquisa acadêmica, e é um coletivo que existe na cidade há 12 anos, né? Nós celebramos esse ano os 12 anos de CONEPA. A nossa data de referência é o 21 de março, uma data simbólica por ser o Dia Internacional da Eliminação e do Combate ao Racismo. E o CONEPA, ele está em vários lugares, dentro das escolas, né? E a gente ocupa os espaços também. Já fizemos diversas atividades na Faculdade da Educação da Unicamp, tem as datas pontuais, já fizemos muitas atividades levando nossas crianças, filhas e filhos, que a gente chama de nossa erezada, para participar da oficina para outras crianças. Esse ano a gente estava muito atribulado, não conseguimos fazer a festa dos erês, que a gente sempre faz em setembro. Mas também tem época de cine debates que a gente faz, é muito bom. E é um coletivo que é um quilombo que a gente tem dentro desses tantos territórios negros que nós temos em Campinas, né? Então, e o CONEPA, eu entro em 2016, eu acho que você conheceu a Verônica Marques, Sim. Daniel. A Verônica Marques foi uma coordenadora aqui da nossa rede, ela já faleceu há poucos anos atrás, mas ela que um dia chega para o professor Wilson e fala assim, hoje lá no CAIC, isso 2012, hoje lá no CAIC vai ter a apresentação de várias turmas, né, da festa, que vai ter das diversidades lá, e eu quero que você conheça uma professora, Wilson. E vai o Wilson com a Verônica. E eu estava na época com o 5º ano, trabalhei com a música do Chico César, Respeito Meus Cabelos Brancos, e eles chegam na hora que a gente está fazendo a apresentação. Lá converso com o Wilson vira para mim e fala, olha, eu e uma outra professora, ex-aluna minha, que é a Daniela Caetano, nós estamos fundando com mais umas pessoas, professoras, professores, um coletivo. Quer participar? Eu falei, opa! Então, já são assim aí nasce. 12 anos de CONEPA nessa cidade. Ótimo. Estamos chegando no fim do nosso bate-papo, né? O tempo voa, né? Não vai dar tempo da gente comentar, mas eu faço questão de frisar que a Elisandra, agora no mês de agosto, defendeu, né, a sua dissertação de mestrado. Ela é uma mestra. Para quem não conhece esse universo, sabe, né? Ou melhor, quem conhece esse universo e quem não conhece vai saber agora que esse também não é um espaço formatado para corpos negros. Ainda mais em instituições, né, renomadas, poderosas. Então é também, né, uma questão extremamente representativa, né? A presença de profissionais negros nas universidades, fazendo pesquisas, se tornando mestres, se tornando doutores, isso é muito importante, né? Thalita, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos servidores, uma mensagem que, né, para as meninas pretas, negras que nos ouvem, que sonham em ser professoras, jornalistas, médicas, pesquisadoras, né? Deixa uma mensagem para essas meninas, né, a partir da sua vivência, da sua experiência, né, por ocupar um lugar que não foi formatado para você, né, para nós, pessoas negras. O que você diria para essas pessoas que nos ouvem?
Eu diria para essas meninas que elas não podem se limitar jamais. Que elas têm que ir, têm que estudar, têm que tentar, têm que buscar os meios possíveis para encontrar e entrar nesses espaços. Porque, embora a gente ache que às vezes a gente pensa assim, não, aqui eu não vou conseguir, a gente sempre vai encontrar apoio, ajuda, a gente vai encontrar a ajuda dos nossos, vão ter oportunidades, embora tenham dificuldades, vale a pena. E quando a gente chegar lá, nesse lugar em que você, às vezes, é a única pessoa negra, você vai perceber que você vai conseguir inspirar outras pessoas também. Então, o seu movimento de conseguir chegar nesse espaço, ele leva muita gente com você. Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, logo depois de mim, vários dos meus primos entraram também. Olha só. Então, assim, você vê que você, eu tô indo e você vai levar gente com você. E hoje a gente tem uma série de programas, de políticas afirmativas que fazem isso ficar muito mais, não diria fácil, mas agiliza um pouco esse processo, né? Diferente na nossa época. Então, hoje você tem ProUni, você tem as cotas nas universidades. Eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas. A gente não pode deixar passar, porque elas estão aí para que a gente entre nesses espaços. Eu acho que é uma alegria enorme você encontrar uma professora preta, uma jornalista preta, um médico. E isso é possível se as pessoas forem, assim, não tiver medo. Não se limitar. Não se limitar, Acreditar exatamente. em si. Acreditar em si. Deixa uma mensagem aí potente, como você sempre faz, para os nossos servidores e servidoras, né? Para as meninas e meninos que nos ouvem, né? Nesses 2 minutos que eu tenho para você. Beleza. Eu vou deixar uma mensagem trazendo uma citação da Bia Ferreira que eu gosto demais de quando eu vou para alguma conversa, assim, levar. Tem a música que ela traz, A Conta Vai Chegar, que ela diz assim, e por que eu me inspiro nesse trecho? Eu fui uma criança que falava muito baixinho, eu tinha vergonha de tudo, hoje eu sou totalmente sem vergonha, No bom e sentido. no bom sentido, sempre no bom sentido, não falo mais baixo, me expresso o momento que eu achar que devo me expressar, estou aberta também a ser corrigida, a mudar de opinião, se assim for convencida, né? Mas eu sempre falo para as minhas crianças na sala de aula, eu não quero ver vocês falando baixinho, eu preciso ouvir o que vocês estão falando. Porque eu fui uma criança que sofri por isso. Eu não gosto de lembrar da criança que eu era silenciada, falando baixinho. Então, a citação da Bia Ferreira que eu gosto de trazer, e para finalizar, e deixar para todas as crianças e adolescentes, principalmente as crianças pretas, que ainda são muito invisibilizadas, é a seguinte: eu falo alto, grito mesmo, vê se não me implica. A altura da minha voz é do mesmo tamanho da sua dívida. Mas de 500 anos, juro até multiplica. É isso. Thalita, Elisandra, eu quero agradecer profundamente a generosidade de vocês duas, a força das suas presenças e a potência das histórias de vocês. As trajetórias de vocês reafirmam o papel transformador das lideranças negras, dos servidores e servidores negros no serviço público. E nos lembra que a representatividade não é apenas uma pauta, é um compromisso diário com a justiça, com a dignidade, com o futuro. Agradeço também a você que está em casa, que nos acompanha, cada pessoa que nos escuta, que compartilha e se envolve com esse projeto aqui, o Vozes Negras de Campinas, que busca, que contribui diretamente para ampliar essas vozes, fortalecer essa política pública e manter viva a memória das histórias que ajudam a construir uma Campinas mais justa e plural. Eu quero agradecer mais uma vez, como eu sempre faço nos encerramentos aqui, né, a toda a equipe que está aqui à nossa frente, né? Para quem não assistiu os outros episódios, eu sempre cito, tem uma galera aqui na frente fazendo isso acontecer. Sem essas pessoas, a coisa aqui não acontece, né? Nós não andamos sozinhos, nunca. O podcast Vozes Negras de Campinas é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Campinas e da Câmara Municipal,
dentro das ações do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras. Nosso objetivo é simples e profundo: garantir que experiências que transformam o serviço público também transformem corações, mentes e caminhos. Obrigado pela sua companhia e até breve.